Toda organização tem uma história, mas são as pessoas, as suas escolhas e a forma como lideram que escrevem os próximos capítulos dessa história. É acreditando no poder das boas conversas e na troca de experiências que nasce a For Us, o podcast da ForSearch, apresentado por mim, Simone Turra. Este é um espaço para conversarmos sobre liderança, pessoas e organizações, reunindo profissionais que fazem a diferença em suas áreas e que compartilham experiências capazes de inspirar novas ideias, fortalecer lideranças e contribuir para organizações mais preparadas para o futuro. E para estrear esse projeto, escolhemos um tema cada vez mais presente nas empresas, que buscam profissionalizar sua gestão, os comitês de gestão e sua contribuição para fortalecer a governança e a qualidade das decisões. Tenho a alegria de receber 2 convidados muito especiais. João Martins Felcar, administrador de empresas, conselheiro certificado pelo IBGC e executivo com mais de 30 anos de experiência nas áreas de finanças, estratégias e governança. E Cláudia Malchitsky, executiva, conselheira e coordenadora do capítulo Paraná do IBGC, com uma sólida trajetória em estratégia, desenvolvimento de pessoas e governança corporativa. Cláudia Felcar, muito prazer, obrigada pelo tempo de vocês, nossa, vai ser muito boa essa conversa. E nosso tema aí é falar sobre governança corporativa, mais especificamente sobre comitês de gestão. A gente sabe que normalmente quando a gente fala sobre esse tema, a questão realmente de formação dos conselhos de administração são talvez o tema mais importante, aquilo que vem mais na discussão, mais na conversa, e os comitês de gestão não ficam tão sendo explorados como deveriam ser explorados. E aí é o nosso tema de conversa de hoje, comitês de gestão. Cláudia, conta pra gente um pouquinho como que você faz essa diferenciação entre o que é o conselho de administração e o que são os comitês de gestão. Quais são os principais diferenciais e quais são os principais entregáveis para a organização que os utiliza? Então, quando a gente pensa, bom, primeiro, boa tarde, muito bem, feliz de estar aqui, Felcar, feliz de estar aqui com você também. Obrigado. E quando a gente pensa, né, nessas duas, são 2 instâncias diferentes, tá? Quando você pensa num conselho, seja ele um conselho consultivo ou então um conselho de administração, que aí requer um outro tipo, né, de organização, que você tem responsabilidades fiduciárias, etc, né? É um conselho que toma decisões, né? É uma estrutura. Quando você pensa nos comitês, né, o comitê, ele é um órgão de assessoramento aos conselhos, né? Ele nasce dessa forma, tá? Então, os comitês, eles são basicamente formados por especialistas em determinados temas, né? Que o conselho sente a necessidade de se aprofundar um pouco mais. Então, ele tem o papel de trazer as informações, às vezes informações técnicas, as provocações, né? Muito dentro dessa linha, né? As novidades, deixar o conselho bastante atualizado dentro daquilo que acontece num determinado item, determinado segmento, né? Um tema que tem uma certa fragilidade dentro da organização e que o conselho percebe que precisa deste apoio. Ele não decide, o comitê não decide, ele sugere, né? Ele aprofunda o tema e ele provoca bastante, né? Já o conselho, ele olha para um tema específico. Uma especialidade. Uma especialidade, exatamente, né? O conselho, ele olha para a organização como um todo, né? Ele tem o poder de decisão na mão, é ele que decide, né? E ele olha muito a longo prazo, né? O grande objetivo de um conselho é você estar olhando para a perenidade da organização. Por isso as provocações do comitê são sempre importantes, né? O comitê, ele olha um pouco mais, ele é um pouco mais imediatista para você trabalhar um tema que naquele momento precisa desse assessoramento. É passível de uma análise, de uma referência, de uma especialidade técnica. Poderíamos dizer assim? Poderíamos dizer assim. Poderíamos, Felcar, dizer assim? Com certeza. A Cláudia explorou muito bem. Eu acho que os comitês, na verdade, eles se diferenciam por questões de natureza jurídica, por questões de formato, por questões de responsabilidades, tá?
Então a Cláudia já explorou, mas os comitês, eles na verdade, eles são especialistas que vão aprofundar temas em que talvez o conselho não tenha capacidade sozinho de analisar e decidir. E talvez uma das principais características é exatamente essa, quer dizer, o comitê nunca, ele se posiciona, tá? Ele não se posiciona, ele emite pareceres, tá? Isso, ele emite pareceres, ele se posiciona sobre determinado tema, tá? Principalmente sob o ponto de vista técnico. A decisão é sempre do conselho de administração. E aí acho que vale a pena a gente fazer uma diferenciação também entre o conselho consultivo e o conselho de administração. Por favor. Tá? Porque o conselho consultivo não decide, ele não delibera, ele não tem poder decisório. Já o conselho de administração, a função dele primordial é deliberar, é decidir. Tanto que ele é previsto em lei e ele tem, inclusive, responsabilidade civil e, às vezes, até criminal sobre as suas decisões. Tá? Eu gosto de falar que, só complementando, eu gosto de falar que o comitê, o grande objetivo dele é fazer com que o conselho tome decisões melhores. Exato. Quem faz parte desses comitês? Dos comitês, normalmente você tem a pessoa especializada, né, um head especializado da área, seja da área, se for um comitê jurídico, se for um comitê estratégico, por exemplo, o diretor de planejamento, né, o diretor de estratégia, se for um comitê de pessoas, né, o head de RH, né? Muitas vezes ele traz algum segundo escalão ali também, e sempre a sugestão é que você traga uma pessoa de fora, um profissional de fora que tenha, né, conhecimento mais profundo desse tema, para que ele possa trazer as visões externas, para que ele possa tirar, né, aquele grupo de pessoas que já está dentro da organização pensando da mesma forma, fazendo as coisas da mesma forma, trazer essa provocação externa com experiências externas, trazendo boas práticas que ele vê no mercado, né? Ele faz todo esse movimento de fora para dentro, né? E, obviamente, respeitando sempre a cultura, o momento, as circunstâncias do comitê, para que faça sentido aquilo que ele está trazendo de fora, né, dentro de casa. Mas, normalmente, existe a necessidade da presença de um executivo do negócio no comitê? É Sempre. isso? Sempre. Você tem que ter como se fosse um padrinho, né, Felcar? Um sponsor. É recomendável, né? É recomendável que você tenha um executivo que conheça o tema internamente. E muito importante o que a Cláudia falou é você ter alguém independente, alguém que não tenha vínculo com a empresa, que participe do comitê. Porque às vezes as coisas estão muito claras, mas as pessoas que estão envolvidas não enxergam. Tá? Essa pessoa tem esse papel de conseguir trazer uma visão externa e de conseguir enxergar, às vezes, nuances que as pessoas que estão absorvidas por aquele tema diuturnamente não são capazes de enxergar. Outro ponto que também é recomendável é que participe dos comitês. Isso depois talvez a gente tenha a oportunidade de falar sobre a flexibilidade de montagem de um comitê, mas é sempre recomendável que um membro do conselho de administração faça parte do comitê. Um membro do conselho de administração. Isso, porque ele vai poder levar para o fórum de decisão, tá, o aprofundamento que foi emitido durante as discussões no comitê. Então ele serve, além de levar o posicionamento do comitê, ele serve como facilitador entre as duas instâncias. Isso é bastante recomendável. O comitê, ele não faz parte das reuniões de conselho. Isso. Né? Ele tem um representante, que muitas vezes, ou até alinha com esse, digamos que sponsor, esse padrinho, né? Todas as informações, e ele que leva. Muitas vezes, dependendo da cultura da empresa, né? O conselho até convida, como convidado, para ele fazer uma apresentação, né? Por seus pontos. Mas uma coisa que eu queria falar do membro externo, independente,
muitas vezes ele traz as mensagens que ficam meio disfarçadas dentro da organização. Ele serve muito para aquele que dá o recado que precisa, aí fala da vida como ela é, né? Ele dá o recado que precisa ser dado, mas que às vezes a própria estrutura da organização não dá essa liberdade para que o profissional de lá dê. Porque às vezes o recado é um recado mais profundo, mais direto, enfático, mais dolorido. E aí, muitas vezes, o conselheiro externo, que está no comitê, né, o membro externo, ele tem mais liberdade e tem, inclusive, o papel de fazer isso, a obrigação de trazer esses recados, né? Então, eu tive funcionando muito dessa forma. Eu acho que você traz uma questão que é uma dúvida que eu tive durante muito tempo, e eu acho importante a gente esclarecer e jogar luz sobre isso. Porque quando eu tenho um executivo no comitê, e é o executivo da organização, vamos pegar o diretor de recursos humanos, o head de RH é do comitê de RH. As respostas e as inferências que ele faz tem a ver com aquele cenário daquela organização que ele está inserido. E aí a preocupação é qual é a neutralidade necessária, e daí você acredita que essa pessoa externa é suficiente para trazer essa neutralidade e essa criticidade que você traz, no sentido assim, o próprio head está indo por um caminho e ele traz o conceito nesse comitê, e esse externo consegue neutralizar de repente um erro, uma falha que pode acontecer em curto espaço de tempo, se tomar uma decisão? Tem alguns comitês em que você deve evitar que membro interno participe quando ele é o próprio interessado, para evitar um conflito de interesse. Por exemplo, vamos citar um comitê de remuneração. Tá? Ok. Normalmente os comitês de remuneração, eles são compostos por um membro do conselho de administração e membros independentes, porque todos que são da organização estão envolvidos, vamos dizer, com esse tema. Comitê de auditoria, também a recomendação da melhor prática é que todos os membros sejam independentes. Perfeito. Tá? Porque você não vai colocar a pessoa que tem interesse no tema para discutir o tema, entendeu? Para evitar esse viés e esse conflito de interesse que pode acontecer. Tá? E aí você tem que ter uma organização que está madura o suficiente para entender essa necessidade, porque os comitês, às vezes, eles nascem, né, até antes de um conselho de administração. Eles nascem, né, para dar o suporte ao conselho consultivo, que normalmente você não começa, né, a empresa não começa o seu projeto de governança já com um conselho de administração. Vai para o conselho consultivo, amadurece ali as práticas, né, e vai para o conselho de administração, né? Então, a vida como ela é, né? Eu sou muito da vida como ela é. Isso é bom. Os comitês, eles têm, assim, certa dificuldade de ter muitos membros externos, porque é por orçamento mesmo, Sim. Às vezes, né? Porque você vai trazer uma pessoa especializada, você vai ter um custo, e aí, até você conseguir aprovar isso no conselho que você precisa, né, de ter pessoas externas e tal, eles trazem as consultorias para fazer o trabalho, que apresentam para um comitê, né? E aí o comitê com outro membro externo acaba apresentando para o seu sponsor, seu representante, que aí vai, né? Então, claro que o ideal sempre é, né, você trabalhar dessa forma. A gente vê muitos comitês, né, Felcar, que são só com membros internos. Sim. Só membros 100% internos. 100% internos. É que isso é assim, cada empresa tem a sua característica, cada empresa tem o seu momento, tem o seu estágio, tem o seu orçamento, tá? E essa talvez seja a grande beleza da governança, que ela é totalmente flexível e adaptável, tá? Então você não precisa ser uma empresa, uma SA de ou capital aberto ou capital fechado, tá, para ter um comitê. Tem muitas empresas pequenas, familiares, que têm comitês instituídos que são de apoio aos diretores executivos. Aos diretores executivos, ao dono, muitas vezes uma empresa que é, às vezes, de um único dono. Quer dizer, ele, por decisão própria, ele cria um comitê que é um comitê que não se caracteriza como comitê de assessoramento aos conselhos, mas é um comitê técnico que auxilia nas decisões da gestão. Perfeito. Quando você tem, você deixa de falar especificamente, por exemplo, de um comitê de pessoas, né, que é um pouco mais, né, a minha área. Eu já vi, né, várias situações, né, onde o conselho determina
a criação e a estruturação de um comitê de pessoas, porque tem um RH fraco. Tem um RH operacional, né? O RH não é um RH estratégico, né? E aí eles trazem a ideia de um comitê com um membro externo exatamente para você, inclusive, treinar e mentorar para que esse executivo siga depois nos seus próprios passos. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Qual é a grande linha de corte entre aquilo que é escopo desse executivo? Vamos pegar de novo o RH, que eu acho que fica mais fácil, mais concreto da gente entender. Você falou lá no comitê de remuneração. A princípio, seria um tema que o head de RH deveria dominar e trazer soluções para aquela organização nesse tema. Aonde está a linha de corte entre aquilo que esse head de RH deve entregar como solução e processo funcional, etc., versus o que o comitê de remuneração vai trabalhar? Exatamente assim, eu entendo que às vezes o comitê nasce para suprir essa ausência aqui, essa fraqueza, né? Essa fragilidade. Mas vamos imaginar que não seja um problema, mas aqui tem um executivo que ele deveria dar essas respostas. Por que o comitê daí surge? Qual é essa linha de corte entre este e essa ponta? Eu acho que aí a gente entra numa outra característica dos comitês, tá? Que é a sua utilidade, tá? Então, vamos voltar um pouquinho na gestão de recursos humanos, que é a especialidade da Cláudia, mas eu vou... Tá? Vai navegar aí, né? Na verdade, a gestão de recursos humanos, ela vem evoluindo. Antigamente, você tinha o setor, vamos dizer assim, de folha de pagamento. Departamento pessoal, que a gente chama DP. Aí depois evoluiu para o departamento de pessoal. Aí começou a chamar a gestão de pessoas. Isso. Tá? Ou gestão de recursos humanos. Tá? E hoje, na verdade, você já está num estágio em que você precisa praticar a gestão estratégica de recursos humanos. Tá? E talvez você não tenha um profissional na área de recursos humanos que tenha esta capacidade, vamos dizer assim. Tá? Até porque, eu sempre falei isso em todas as instâncias onde eu trabalhei, o operacional come o estratégico. E quando a pessoa se envolve no operacional, ela talvez não tenha, não por falta às vezes de capacidade ou de competência, mas ela não tem talvez espaço para pensar estrategicamente a gestão das pessoas. Tempo muitas vezes, né? O tempo mesmo falta. Isso, é exatamente isso, tá? E aí o comitê vem justamente para suprir isso que o profissional talvez não esteja conseguindo atender. E é muito importante a gente falar de utilidade. Um comitê que não tenha, vamos dizer assim, uma postura, um posicionamento que auxilie e até amplie as decisões do Conselho de Administração, do Conselho Consultivo, leve os temas para eles, ele não tem utilidade. Tá? Então você precisa alinhar isso. Se você tem um bom, vamos dizer assim, um excepcional gestor de RH, talvez você não precise de um comitê de RH. É isso que eu quero dizer. Perfeito. E voltando para a vida como ela né? Muitas vezes, você sabe que as empresas hoje trabalham com equipes enxutas. Isso. Né? Você tem menos pessoas fazendo mais coisas e a grande justificativa para isso é a inteligência artificial, é a tecnologia, etc. Né? E dependendo do momento que você está na empresa, você, por exemplo, vai está no momento de aquisição, de fusão, né? Você vai trazer duas empresas para trabalhar dentro de uma só, né? O estudo, o aprofundamento desse estudo, quando você vai pensar em benefícios, em salário, em promoções, em bônus, etc., né? Toda essa estrutura que compõe a remuneração, exige muito tempo. E você não tem nem pessoas para fazer, né, aquilo que é o básico do dia a dia. A gente trabalha RH hoje, a área de pessoas, de people, de gestão, né, de pessoas, enfim, tem várias nomenclaturas. Ela é muito enxuta hoje. Né? E isso, de certa forma, foi uma provocação para que as empresas começassem a olhar para o comitê de pessoas e entender que, no nível de profundidade que um conselho, né, de administração consultiva quer estudar isso, quer estruturar, a empresa em si não tem recursos de tempo, né? Como o Felcar disse, de profundidade, né, de especialização dentro daquele assunto. Né? Então, o comitê
comitê ali, ele faz esse papel. Normalmente, como é que ele faz? Não é ele que faz, o comitê que faz. Ele traz, dependendo do estudo que você precisa, ele traz as Insumos, consultorias. Mas não o projeto, ele não transforma, ele traz insumo. Ele traz o insumo, ele traz assim as informações, e normalmente ele se assessora também de uma consultoria especializada. Hoje é tudo muito especializado, né, Simone? Muito, né? Você tem área de DHO, você tem área de remuneração, você tem diversas áreas, né? Então, as informações acabam sendo muitas para que uma pessoa única consiga ter. Ele tem o Head de RH, vai ter ideia geral daquilo que ele precisa, né? E quais os principais erros no estabelecimento de um comitê? Eu posso dizer alguns. Então, conta para nós. Os mais comuns. São os mais comuns, tá? Assim, o primeiro que me vem à mente é quando você cria um comitê, tá? Apenas por uma questão de imagem, tá? É um comitê, entre aspas, vazio, um comitê que não tem, talvez, condições, ou a empresa não tem a necessidade de ter, mas ela precisa dizer que tem, porque o mercado tem. Modismo. Tá? É moda. Modismo, é moda, tá? Não quero ficar para trás. Não posso ficar, Eu né? preciso estar bem. E para eu estar bem, eu tenho que dizer que eu tenho um comitê, enfim, de pessoas, de elegibilidade, enfim. O único comitê que é obrigatório, vamos dizer assim, para empresas de SA de capital aberto e para o nível 2 e novo mercado da Bolsa é o comitê de auditoria. Esse não tem como falhar. Todos os demais são de competência da gestão, tá? Um outro ponto que é bem complicado quando você monta o comitê é o que eu chamo de compadrio, tá? Compadrio. Compadrio. Eu não chamo as pessoas especialistas para compor o comitê, porque eu não quero perder a gestão daquele assunto. Então eu chamo o meu primo, o meu irmão, o meu amigo de infância, não necessariamente as pessoas que vão efetivamente contribuir. Elas apenas vão chancelar uma decisão que já foi tomada. Que eu já tomei. Exatamente. Isso acontecia também, né, Felcar? Quando começaram, principalmente as empresas familiares começaram a montar seus conselhos. Também ia por esse mesmo caminho de erro. Não, isso eu diria, isso ainda é um erro de conselho também, não é? Conselho de administração, acontece muito, tá? Acontece muito, em toda a estrutura de governança você acaba enxergando isso. Ontem até no evento que a gente teve lá, talvez tenha passado despercebido, mas o André falou uma coisa que é para quem gosta do tema governança, que quer ser um profissional de governança, é uma coisa que incomoda. 80% dos cargos de conselho são preenchidos por indicação. E apenas 20% por uma seleção profissional. E esses 20, eu tive a oportunidade de conversar com alguns headhunters, normalmente esses 20 são levados a uma seleção externa porque o board, o acionista, o controlador, o dono, o private equity, enfim, ele não conseguiu localizar o profissional que ele gostaria de colocar lá, muitas vezes por questões de diversidade. Tá? Então ele quer uma mulher. Tá? E ele não localizou. Ele não localizou dentro do relacionamento dele, do network dele. Tá? Um negro. Um PCD, enfim, tá? Qualquer um que seja de uma classe diversa, tá? Que ele não localizou, aí ele vai se socorrer. Então, desses 20% que vai buscar um profissional para selecionar um conselheiro, nós ainda temos que dar um desconto daqueles que foram. Ou seja, a primeira tentativa ainda foi pelo relacionamento, né? Daí quando não conseguiu, daí usa realmente a seleção estratégica. Né, a gente pode até entender, a gente pode não concordar, né? Como a gente é profissional da área de governança, mas a gente até consegue entender que isso acontece porque a relação de confiança que precisa existir é o que segura um conselho, né? Realmente eficiente. Você precisa confiar nas pessoas que estão. E você confia em quem? Você confia em quem você conhece, você confia que em quem tem o mesmo sangue que você, né? Que você conhece a trajetória da pessoa, né? Isso, e a gente até entende um pouco esse lado, né? Mas aí falta aquele olhar mais
técnico, né, mais profundo do profissional de recrutamento, que é o que está começando a acontecer, né? Mas deixa eu só complementar aqui dos erros, né? Que uma coisa que é muito importante os comitês tomarem cuidado para não se tornar uma reunião de executivos. Mais uma reunião. Isso é um grande... É aí que o comitê cai de credibilidade perante o conselho, entende? Ele tem que ter uma agenda e uma pauta definida, aprovada, organizada dentro de um cronograma, né? Ele tem que ter indicadores que ele possa mostrar o quanto que ele contribuiu, porque o objetivo do comitê é contribuir, né? É fazer com que o conselho tome melhores decisões. E muitas vezes, quando o comitê é muito interno, sem uma pessoa externa, ele acaba se tornando, né, uma reunião executiva, né, em vez de uma reunião de discussão, de soluções, de previsão, de olhar para frente, né, de trocas, aquilo que deu certo, aquilo que não deu. Não, acaba sendo, já que nós estamos aqui reunidos, vamos falar também sobre essa pessoa aqui que a gente tem que trazer, e aí você acaba desvirtuando. Se você tem um membro externo, independente, né, você segue mais naquela trilha, né, de disciplina, de seguir a sua pauta, seguir a sua agenda anual, que em princípio deve ter sido aprovado pelo conselho. Você apresenta ao comitê a sua pauta para, né, o conselho e aí você toca o barco. Vai trabalhar, né? Mas é muito comum, quando o comitê é fechadinho dentro da organização, ele se torna mais uma reunião. E aí cai na credibilidade. Para que eu vou ter um comitê? Né? Mais uma estrutura, entre aspas, desnecessária dentro do dia a dia, né? E essas estruturas desnecessárias têm custo, porque tem tempo, hora o homem que está trabalhando, né? E outros projetos que ele poderia estar vendo. E aí isso não é bem visto pelo próprio conselho, né? Eu acho que uma coisa relevante também é que tem a formalidade. Tá? Então, todo comitê tem que ter uma ata, tem que ter um registro do que foi discutido, do que foi definido. Tá? E uma coisa que também que eu acho extremamente relevante é que o comitê tenha a sua autoavaliação, tá? E tenha também uma avaliação da instância a qual ele é subordinado. Isso cria, vamos dizer assim, uma credibilidade, eu acho, tá? E eu acho que é muito bom para os participantes do comitê e para os órgãos a qual eles são vinculados. Por isso você tem que ter os objetivos muito claros do comitê, né? Para que você possa mostrar a relevância de tudo aquilo que está sendo estudado, feito, sugerido, né? Os programas que você está estruturando ali, para que o board, né, o conselho, possa olhar e dizer assim, puxa, quanto dinheiro eu deixei de perder porque eu estou seguindo aqui, né, essa proposta que o comitê trouxe. A gente falou que existem vários tipos de comitê com assuntos diversos, e também ontem lá no encontro do BGC, uma fala chama muita atenção, que é a dinâmica da organização, que mexe também com conselhos com os conselheiros de administração. Às vezes eu preciso de um profissional para ser conselheiro e em um determinado momento a empresa está em outra fase e talvez aquele outro conselheiro me traga mais, né, seja mais efetivo para o momento do negócio. Da mesma forma, eu posso dizer que os comitês acontecem dessa forma? Tipo, então vai existir um momento que um comitê de pessoas seja fundamental a ser criado. Em outros momentos ele deixa de existir ou não? Então, sim, eu participei de um comitê que era transitório, né? A empresa tinha uma gestão, né? Tinha um CEO que estava há 25 anos nessa mesma empresa. Era uma empresa que era bastante paternalista, o sistema deles, assim, né? O CEO era muito aquele paizão, exatamente. O CEO era muito aquele paizão e tal. E obviamente que os resultados da empresa estavam sendo questionados pelo conselho, né? Então, trocou-se o CEO, ele mesmo quis procurar outra oportunidade, saiu. E a pessoa que o conselho indicou, né, que eram os grandes acionistas da empresa, era uma pessoa business, passa a régua negócio. Então você saiu de um paizão para passar a régua negócio, né? Então o que o conselho, a gente conseguiu fazer com que o conselho nos desse um ano
né, para preparar culturalmente a empresa para aceitar essa nova, esse novo Figura, gestor, modelo. essa nova forma de trabalhar, né? Se você batia a meta, você batia a meta, né? Não batia a meta, tudo bem, fica pro ano que vem, tá? Então, acabou. Eu gosto de você está comigo há 20 anos, calma, e tudo bem. não sei o quê, fique tranquilo, né? E esse outro passa a régua, nunca cumpriu a meta, primeiro aviso, né? O gato subiu no telhado. Assim, então a gente teve uma experiência, foi uma experiência muito legal, né? Durante um ano a gente tinha um plano, um projeto, desenhamos junto com o comitê, né? E era de cultura o comitê, então era a head de RH, diretora de finanças e pessoas, ela também tinha pessoas, 2 pessoas, eu pedi uma pessoa de comunicação para participar do comitê, né? Porque nesse processo comunicação é sobrevivência do projeto, né? E durante o ano a gente terminou, veio o novo gestor, eu fiquei ainda uns 2 meses, fizeram a pesquisa de clima, a pesquisa deu boa, dentro do que se esperava, né? E aí acabou o comitê. O novo CEO já estava instalado? Já estava, fiquei mais uns 2 meses ali, né? Tivemos uma conversa, e aí realmente aquele propósito daquele comitê perdeu, ele não queria ter comitês, ele tinha um comitê de gestão como um todo. Né? Então foi assim, a gente chamou de comitê transitório. Durante um ano. Aí tudo certo. Resolveu o problema, segue a rede. Mas existem comitês que, na tua experiência, Felcar, que você diria assim, sempre devem existir e sejam permanentes dentro da estrutura organizacional? Depende muito. A pergunta é extremamente difícil, mas o que eu diria para você... De $1 milhão. O que eu diria para você é o seguinte, os comitês não têm relação com porte de empresa, tá? Os comitês têm relação com a complexidade da gestão da empresa. Então você pode ter uma empresa que fatura milhões, que ela tem um único negócio e que ela tem, vamos dizer assim, gestores capazes e competentes para garantir, vamos dizer assim, a perenidade da empresa. Não existe razão para você montar um comitê numa empresa dessa, tá? E por outro lado, você tem empresas que precisam de comitês. Os comitês mais comuns, tá? Auditoria, até porque é talvez o primeiro a ser acionado, riscos, o comitê de ESG, que hoje está muito em evidência, tá? Comitê de pessoas. E quando você fala em complexidade de organizações, às vezes você pode juntar, vamos dizer assim, alguns comitês num único lugar. Por exemplo, você pode ter um comitê de pessoas, remuneração, elegibilidade num único comitê. Tá? Então você agrupa. Esses temas. É isso que eu falo. Eu gosto, estou apaixonado pela governança porque ela é extremamente flexível e adaptável. Tá? Não tem modelo pronto. Não dá para você prototipar comitês e sair vendendo por aí, porque tem empresas que não precisam daquele tipo de comitê. Tá? Os comitês mais relevantes talvez sejam esses. Em alguns momentos da empresa pode ser que ela tenha que acionar um comitê de ética, um comitê de compliance. Tá? Ela pode ter passado por um processo de risco reputacional. Isso vem para a mesa como importante. Isso vem para a mesa como importante. Tá? Hoje, o comitê de riscos, para mim, talvez seja um dos mais relevantes, porque com todos os acontecimentos que você tem na área de geopolítica, na área de tecnologia, se você não tiver um comitê de riscos atuante, a sua estratégia pode ir por água abaixo do dia para a noite. Tá? Então eu colocaria o comitê de riscos e o comitê auditoria. Tá? O que é importante também que as pessoas saibam e tenham em mente é o seguinte: os comitês, a estrutura de governança, comitês e os conselhos, eles geram credibilidade. Tá? Então uma empresa que precisa às vezes ir ao mercado para uma fusão, para uma aquisição, até para um empréstimo bancário, quanto melhor for a sua estrutura de governança, menor vai ser a taxa de risco que ele vai pagar pelo que ele precisa. Tá? Segundo as pesquisas do IBGC,
né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, um dos comitês que mais cresce hoje é o de pessoas. É o segundo maior crescimento, porque tem, né, auditoria, como o Felcar disse, riscos já são comitês que a gente já entende que são necessários, né? Se eu desse uma dica para quem está nos ouvindo, eu diria, pense em comitê de pessoas, porque a IA, hoje, a inteligência artificial, deixou de ser, né, um tema de tecnologia e passou a ser um tema de pessoas. Né? Porque o quanto que as pessoas aí, independente de nível hierárquico, estão preparadas para saber usar, como usar e por que usar a IA. Né? Então, e a governança desses dados, né, que nesse momento que a gente vive hoje, né, com segurança cibernética e tudo isso, preparar as pessoas, as empresas não estão preparadas. Ontem mesmo, no seminário que a gente discutiu isso, você viu, né, os próprios conselheiros do IBGC dizendo assim, nós não estamos, nem os conselheiros estão firmemente preparados para trabalhar toda a consequência que a IA está trazendo. A transformação organizacional é enorme com a IA. Empregos mudaram, né? Mas aí, Cláudia, você acha assim que, eu ia até perguntar isso, é um comitê de IA ou esse tema do IA dentro realmente do comitê de pessoas? Como você falou? Tem que ter o tema do IA dentro do comitê de pessoas, ou no comitê de IA você tem que ter pessoas como tema também. Você não consegue mais desvincular. Porque existe um risco, né? Quando a gente fala de IA, ontem a gente ouvia muito de novo, né? Todos os encontros que a gente tem sobre esse assunto, a gente escuta do risco. O risco. E ainda os comitês de risco não estão olhando pessoas como risco. Poucos estão olhando pessoas como risco. E é o maior risco. Se você não tiver pessoas preparadas para executar sua estratégia, que vai te trazer a perenidade e a sobrevivência econômica da empresa, sem dinheiro a empresa não vive, não é verdade? Você não vai conseguir ter perenidade, sustentabilidade a longo prazo. A Claudinha me faz lembrar do meu primeiro professor de administração, que ele chegou na sala de aula, nos primeiros dias, acho que de aula, ele perguntou assim, o que é uma empresa? Aí ficou todo mundo assim, sem saber o que responder, coisa e tal. Ele falou, simplesmente a empresa não existe. Tá? A empresa é apenas a reunião de pessoas imbuídos de um mesmo propósito. Tá? Eu guardei isso para o resto da minha vida, tá? Porque na verdade, se você não valorizar as pessoas que compõem uma organização, ela não existe. Tá? Você está correndo talvez o maior risco que você possa correr, porque você está deixando de valorizar aqueles que geram valor para a organização. É simples assim, tá? As pessoas que são, na verdade, a empresa. A perenidade do teu negócio, a perenidade, né, a sustentabilidade, quando a gente fala de perenidade, né, não existe se as pessoas não estiverem ali preparadas e sabendo o que elas precisam fazer, o que elas precisam entregar, como é que é. Então, risco tem que estar olhando muito de perto. Pessoas, nós temos um novo mundo. Nós temos novas gerações que tiraram as nossas gerações da zona de conforto, completamente. Novos valores, né? Nova perspectiva de vida, o que é, né? Como é que é o equilíbrio vida pessoal com vida profissional. Isso hoje é determinante, até para você manter seus talentos dentro de casa. Então, não sendo ousada e não puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu diria que comitê de pessoas hoje é uma necessidade que as empresas tem que olhar com mais carinho. Mas não é a sardinha para o seu lado, Cláudia. Isso aí é a realidade. Isso é a realidade. É gente, né? Triste do gestor que não valoriza as pessoas. Mas daí uma questão que me incomoda um pouco. Por que o comitê de pessoas e a não presença tão efetiva de profissionais de pessoas dentro dos conselhos? 2% de conselheiros são oriundos de 2%. 2%. A pesquisa da Evermont trouxe isso, né? A última pesquisa é de 2% só. Essa é uma discussão eterna, sabe, Simone? Porque quando você fala em conselho, as pessoas logo pensam um especialista em contabilidade, um especialista em finanças, um especialista em tecnologia, tá? E é a dicotomia entre especialista e generalista, tá? Eu acho que você teria que ter um meio termo. Eu acho que o bom conselho é aquele que consegue fazer uma composição
entre especialistas e generalistas. Perfeito, Tá. Perfeito. Isso para mim talvez o conselho que eu gostaria de compor seria um conselho que tivesse diversidade, não só diversidade quando você fala de gênero, coisa, mas uma diversidade de conhecimentos. Esse é o Conselho do Futuro, que se chama, né? Os estudos exatamente. do Conselho do Futuro é isso, é você ter essa abertura. Os conselhos são nasceram muito conservadores, ainda são um pouco conservadores. 90% das organizações no Brasil são familiares, né? São empresas familiares, conservador. Como é que você falou? Você indica o amigo. Sim, o compadrio. O compadrio ainda existe muito forte, né? Então ainda tem aquele pensamento pouco futurista de que você não, o conselho não existe só para trazer resultado, né? Não é só resultado financeiro, e que esse resultado financeiro ele vai ser entregue se você tiver toda uma outra infraestrutura por trás empurrando isso. Então o financeiro, o comercial, o contábil, ele sempre teve essa... O jurídico, com certeza, né? A gente falou até pouco do jurídico, que é super importante, mas ele sempre teve esse privilégio, digamos assim, na escolha. Né? Porque se entende, talvez, durante muito tempo, de que essas áreas são áreas literalmente estratégicas, né? Isso. E depois se pensa em pessoas com um desdobrar tático e até operacional, né? Então como marketing também. Exato, depois você vê lá como que vai funcionar. Depois você fala com o RH lá. Depois a gente verifica como é que isso vai ser implantado, né? Mas fica muito no conceito estratégico, entendendo-se que isso, o restante daí é mais operacional e tático, né? E isso é um pouco culpa, digamos assim, do próprio desenvolvimento da carreira de RH. Perfeito. Os próprios profissionais de RH, né, eles precisam entender qual o novo papel que ele tem. Porque voltamos lá de novo naquela história, eles foram chancelados como área operacional. Exato, porque nasceu-se, né? Quantas vezes a gente chega em empresa, até hoje já diminuiu muito, mas eu estou há 30 anos no mercado, né, de RH, e eu perguntava, onde que está o RH aqui na estrutura? Lá atrás do prédio, não sei de onde, você desce, ele estava completamente fora da estrutura administrativa, até fisicamente estava fora da estrutura administrativa do negócio. E daí, é isso que você fala, né, Cláudia? A gente fala muito do RH estratégico, mas literalmente é esse o RH estratégico que a gente precisa, né? Aquele que esteja sendo capaz de trazer integrar essa governança, né? O primeiro passo para isso é o RH reportar ao CEO. Perfeito. Esse é o primeiro passo. Ser staff ali. Eu não consigo imaginar uma organização em que o RH não reporte diretamente ao CEO. A maioria reporta para quem? Diretor administrativo e financeiro. Isso mesmo. Eu quero dizer para você assim, quem é o jurídico, quem é o contábil, quem é o financeiro, a não ser uma pessoa, tá? Então a pessoa vem antes de tudo. Antes da formação, existe o ser humano, tá? E esse ser humano tem que ser valorizado. Não tem outro caminho. É a famosa história dos soft skills e hard skills, né? Você contrata pelos dois, mas na tendência em ter sucesso ou não ter sucesso, tá nos soft skills. Gente, relacionamento, forma que eu converso, conforme eu vou trocando e quanto eu vou realmente Se a gente puder dizer que a pandemia trouxe alguma coisa de bom, né? A pandemia trouxe um pouco isso, porque quando, se vocês lembram, os primeiros dias, aí o RH foi acionado. Lembra? Ninguém sabia o que fazer, ficava no desespero. E o RH tomou um corpo diferente para a sustentabilidade do negócio, para a sobrevivência da empresa, né? E o RH, aqueles profissionais de RH que foram mais ligados, não vou dizer espertos, né, mas foram mais ligados, aproveitaram esse momento onde o RH subiu para falar com o conselho, subiu para falar com o corpo diretivo, com o CEO, e entendeu o seu papel. Né? Começou a tomar parte das decisões, né? Como é que ele poderia lidar com tudo aquilo, budget, né? Orçamento e tudo mais, né? Até porque as doenças psíquicas que desdobraram, por exemplo, do evento da pandemia, foram muito intensas. Sim. E aí, quem que pode falar sobre esse assunto? Né? As pessoas conseguem entender qual foi o impacto de tudo isso, né? Acho que nós estamos numa transição, né? De aperfeiçoamento de profissionais de RH que muito tempo ficaram humildemente sossegados.
né? O que precisava de mim, é o que eu gosto de fazer e tá bom assim. Hoje eles já perceberam que eles têm que se desassossegar, né? E caminhar em direção a ser uma pessoa de mentalidade, de pensamento mais estratégico. Então, eu acho que isso vai também ajudar a trazer os comitês, né? Com certeza. Para a gente fechar, qual seria uma dica para quem quer montar o seu primeiro comitê dentro da organização? Bom, o primeiro passo é refletir, tá? Para não cair nos erros que a gente comentou aqui hoje, tá? De você ter um comitê figurativo. Um dos erros que a gente não falou, mas que vale a pena, vamos dizer assim, você levantar também, é quando você tem no comitê uma figura carismática, que é centralizador, talvez até nem por ter a característica de centralizador, mas por ser uma referência. E aí o restante do comitê acaba sendo só um referenda às posições daquele conselheiro. Tá? Isso eu acho que também é um dos pontos que eu queria ter falado quando a gente falou em erros mais comuns e acabei não falando. Tá? Coisas assim que eu repetiria agora nesse final, tá? O comitê tem que ser útil. Ele tem que ser útil, ele tem que realmente contribuir com a gestão da organização, tá? O comitê, talvez a pior coisa que você possa ter é um comitê figurativo. Tá? Ou um comitê que seja composto por pessoas que não tenham a capacidade de contribuir com aquele tema no qual ele está vinculado. Tá? Então, quando você me pergunta os cuidados que você deveria ter ao pensar em montar um comitê, a primeira reflexão é essa. Eu não tenho nas instâncias de gestão e nos conselhos pessoas que podem decidir sobre esse assunto, ou eu tenho lacunas, que eu preciso ter uma composição mais técnica que possa melhorar as decisões. Essa eu acho que é a resposta. A Claudinha falou bastante sobre isso. Você pode ter comitês temporários, tá? Quando você tem, às vezes, uma lacuna de conhecimento que você precisa levar ao conselho alguma decisão a ser tomada. Um comitê que eu citaria como um comitê temporário, que é extremamente comum em todas as empresas, é o comitê de crise. Tá? Quando você tem um risco de imagem, um risco reputacional, tá? É muito comum você acionar um comitê de crise. Tá? Interessante. Então, a beleza está nisso, você tem flexibilidade. Tá? Você pode montar, você pode ativar, você pode desativar. Tá? A única coisa que você não tem, talvez, tanta liberdade é quando você está falando de um comitê estatutário. Tá? Porque quando você tem um comitê estatutário, a decisão de destituir o comitê passa a ser uma questão de mais formalidade, vamos dizer assim. Você teria que promover uma alteração de estatuto ou de contrato social para poder destituir o comitê. Tá? Mas é isso, eu acho que a minha questão central é utilidade. Perfeito, tá? Utilidade. Ótima palavra. Ótimo. Eu acho que quando você está montando um comitê, você tem que primeiro entender qual é a participação desse comitê dentro da estratégia macro da organização. Por que você é utilidade? Por que você é necessário, né? Dali, você tem que ter muito claro e muito bem desenhado qual é o seu propósito dentro do comitê. O comitê tem um propósito, né? E para atingir esse propósito, qual que é a pauta, a agenda que você precisa trabalhar durante aquele período? Para que você não se torne mais uma reunião executiva dentro da organização. Você tem que ter claro o teu propósito, né? E eu acho que a dica de ouro é: quem é o seu sponsor? Você tem que ter, né, um executivo, um conselheiro que acredite no teu comitê, né, que acredite no teu propósito, na tua agenda, né, que participe e que te defenda, né, e que te dê oriente. E o comitê ele tem que estar sempre se reorientando, né, porque é exatamente essa a linguagem. Qual é a linguagem que o comitê tem que ter para que ele atinja o alvo dele no conselho? Né? Se ele não atingir esse alvo, a tendência é desaparecer, né? Então, tenha claro isso. Como
a sua participação vai fazer diferença. O que você agrega de valor? O que você traz de resultado do teu comitê que agrega valor à estratégia da organização que vai entregar, né, os seus objetivos, enfim, o momento, né, que você está participando. E tem o teu sponsor. Comitê sem sponsor, né, não vai funcionar. Não funciona. Vida como ela é, gente. Corporativo. Vamos ser claros. É isso. Isso aí. É isso, você tem que ter alguém hierarquicamente, tá, que seja responsável pelo comitê, a quem ele vai prestar contas, a quem ele vai talvez até construir uma agenda em conjunto, ou a agenda pode vir de top-down, tá? Mas ele precisa ter, a Cláudia tem razão. Se você não tiver alguém a quem o comitê preste contas, esse comitê ele esvazia. Se esvazia, é mais uma horinha que as pessoas estão batendo papo, daí não é a questão. Exatamente. Não é esse o foco. É isso. Resolvendo o problema operacional. Exato. Não deixe seu comitê cair em operacional. Não é isso. Não é isso. São respostas e soluções para temas muito mais complexos, mais importantes ali para tomada de decisão. E tem que conversar com a estratégia do negócio. Tem que conversar. Né? Para ter relevância, ele tem que colaborar para o atingimento da meta tal. É o que eu falo, tem uma frasezinha que é o que eu mais gosto. Se você tiver alguém dentro da tua empresa que não está gerando valor para a organização, pode ter certeza que essa pessoa não deveria estar ali. Tá? Eu encerraria com isso. Eu acho que esse aqui é o desenho ideal. Como você diz, é a beleza da... É a beleza. E quem gosta, quem quer fazer parte, né, teus ouvintes que gostariam de estar na liderança de um comitê, é importante ter o desprendimento, né, e a humildade de saber que muitas vezes você, como líder do comitê, vai descer no operacional daquele projeto. Você vai ter que ensinar muitas vezes. Só que esse comitê não está lá só para... O líder não está lá só para organizar, colocar disciplina, trazer boas práticas, pensar... Gente, muitas vezes a gente tem que descer... ensinar o pessoal a fazer a linha do tempo, ensinar a fazer a estratégia, discutir pequenos detalhes, né? Não tem que ter essa... No operacional do comitê, né? Vamos deixar bem claro. Operacional do comitê. Mas às vezes você tem que ser hands-on. Fantástico. Né? Porque a gente fala que o conselheiro é noses in, né? Nariz e hands out, né? Gente, no comitê, na teoria você deveria fazer isso, mas na verdade, pelas experiências que eu tenho tido, muitas vezes você tá até os cotovelos enfiado lá. Tá. Deixe o seu orgulho... Essa é a parte gostosa. Deixe o seu orgulho e o seu ego na gaveta da sua casa. Exatamente, é isso aí. A simplicidade faz tudo, né? Faz tudo. Fantástico, uma super aula. Nossa, agradecimentos múltiplos aqui, muito obrigada mesmo. Foi um enorme prazer conversar com vocês. Tenho certeza que esse tema vai esclarecer para muita gente essa visão dos comitês. Mais uma vez, obrigada, amigos. Eu que agradeço. E ainda mais por essa inauguração do nosso podcast. Obrigada. Que ótimo. Obrigada a você, Simone, pela oportunidade. Obrigada, Claudinha. Obrigada aí pela parceria de sempre. Né? Claudinha é sempre uma querida. Vocês dois são ótimos. O pessoal que está querendo trazer seus comitês. É isso aí, vamos lá. É isso mesmo. Obrigada, gente, mais uma vez.